Shalom, shalom, glória a Deus. E hoje é o segundo dia de Nissan, né? Dessa jornada de 14 dias rumo a Pêssah. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estarão assistindo e participando, estando todo mundo junto. O desejo do Senhor é que o ser humano ande num ajuntamento. Por isso que existiam as tribos e por isso que em volta do tabernáculo havia toda aquela organização de ajuntamento. O Senhor se move no meio do povo, Ele ama o povo e Ele quer que o povo ame também. Essas solenidades são muito importantes. Hoje nós vamos ouvir uma palavra, eu separei, 3 palavras e fiquei meditando sobre elas. E uma delas vai ser a liberada. Eu falei, ô Senhor, amém, glória a Deus. Quando nós começamos um propósito, nós começamos justamente na dependência do Senhor e eu aguardo sempre a direção dele para que ele me dê aquilo que ele quer transmitir nos propósitos que nós vamos liberando para o povo. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar, Senhor, esse propósito de 14 dias diante, Senhor, de uma jornada aonde o Cordeiro, ele foi separado para estar dentro da nossa casa. Ah, Senhor, oh Pai, que o Cordeiro venha estar dentro das nossas casas. Entra, Cordeiro, dentro das nossas casas. Venha estar em comunhão conosco, para que nós possamos, Senhor, participar dessa solenidade, dessa celebração, como uma memória daquilo que o Senhor já fez por nós. Nós somos mais do que vencedores. A Tua palavra nos garante, para que nós continuamos o caminho e a jornada do destino e propósito do Senhor em nossas vidas. Pai, que o desenho, que os escritos sobre as nossas vidas, Senhor, sejam realmente ativados de uma forma correta, de uma forma assertiva, para que nós não percamos nenhum dos movimentos do Senhor, em nome de Jesus. Pai, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridas? Glória a Deus, em nome de Jesus. Olha que canção, queridas. Maravilhosa, não é? Nossa palavra hoje está em Isaías capítulo 6, em nome de Jesus. Nesses 14 dias, nós vamos falando um pouco de cada palavra e todas elas arremetendo ao Cordeiro está dentro da nossa casa, a nós passarmos uma revista no nosso coração e na forma com que nós estamos enxergando. Nós somos um espírito que possui um corpo e uma alma. Então nós somos seres espirituais, Nós somos da eternidade do nosso Deus. Estamos aqui nessa terra cumprindo a vontade do Pai. Assim como o Senhor Jesus disse em João, eu faço a vontade do meu Pai aqui na terra. E nós continuamos levando as pessoas, aos cativos de coração, cativos de alma, que existe esperança, que existe sentido na vida deles e que há a esperança que é Cristo em nós. A esperança da glória, em nome de Jesus, amém? Isaías capítulo 6. Bom, Isaías é um profeta maravilhoso, estava ali fazendo todo o seu trabalho. Isaías, ele estava vivendo num ambiente onde as pessoas constantemente estavam fazendo maldade contra Deus na questão da idolatria. Pessoas andando segundo as suas vontades, segundo aquilo que propunha nos seus corações. E aí, Isaías tinha acabado de participar de um velório, do seu primo, Uzias. E aí ele estava voltando para o templo. E aí o que aconteceu?
Todas as vezes que nós vamos para um velório ou nós olhamos para o término da vida de um ser humano aqui na Terra, nós voltamos com um sentimento no coração do que eu estou fazendo, qual é a minha jornada, qual o meu papel aqui, qual o papel fundamental. Nós estamos tão envolvidos no dia a dia da nossa vida que nós esquecemos o que nós fomos chamados para fazer e ser a boca de Deus na Terra. E nós estamos perdendo muitas oportunidades de estar ministrando, falando, vivendo e agindo como o Senhor quer e testemunhando a presença do Eterno. Amém? Em nome de Jesus? Então, a nossa palavra diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus. Qual que era o contexto de Isaías? Se nós começarmos Isaías capítulo 1, eu gosto muito do livro de Isaías. Em uma época o Senhor falou para mim: entre nessa jornada, entre dentro do livro de Isaías, porque o livro de Isaías é um profético tão recente, queridos, escrito entre 700 e 740 anos antes de Cristo. E ele é tão atual, porque Isaías falava da vinda do nosso Cristo, da segunda volta. E nós estamos vivendo como se isso não fosse acontecer, está longe ainda. Nós somos aqueles que dormem, não estamos despertos para tudo que está acontecendo. E há sinais e sinais. E o Cordeiro precisa estar cada vez mais vivo e dentro da nossa casa, dentro dos nossos motivos, dentro dos nossos propósitos. Olha só a situação que Isaías estava vivendo. Se você voltar no capítulo 1, a visão de Isaías ao filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias. 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Blasfemaram contra o Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda serem feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo, desde a planta dos pés até a cabeça, não há neles coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras são espremidas, nem atadas, nem amolecidas no óleo. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades consumidas pelo fogo, e a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra que se acha devastada como uma subversão aos estranhos. A filha de Sião é deixada como choça, como palhoça no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornados como Sodoma e Gomorra e semelhantes a Gomorra, né? Então o Senhor estava explicando aqui ao povo que eles tinham abandonado. Queridos, quantos de nós estamos fazendo isso? Quando a gente olha para esse povo, a gente imagina aquele povo bem corrupto mesmo, corrupto. O que nós estamos vivendo hoje, queridos? Há um alerta muito grande. Nós estamos inseridos e o próprio ambiente acaba moldando o ser humano.
Incrível, hein? Incrível como o próprio ambiente. Você está vivendo, você vai tirando os olhos das coisas dessa terra material, dos problemas e de tudo que está sendo envolvido. Mas a partir do momento que você vive dia após dia, você começa a falar com a mesma voz, você começa a pensar com o mesmo pensamento. Porque é como a egrégora estabelecida que o apóstolo sempre explica. Há uma atmosfera, há um ambiente gerado pela alma do povo. E isso daí vai fazendo com que nós vamos nos acostumando. Vamos andando como cegos, né? A palavra diz, toda cabeça, povo que me abandonou, povo não me entende, não me escuta, não me ouve. Toda a cabeça está doente, os pensamentos, né? As pessoas estão vivendo essas neuroses da vida contemporânea, essas loucuras de dias, né? E todo o coração está enfermo, cheio de feridas, vivendo e olhando para suas próprias feridas, esquecendo para aquilo que elas foram chamadas. Puxa, mas eu sou uma alma e eu preciso de cuidados. Amém, glória a Deus. Cuide da sua alma e não esqueça do propósito. Porque, queridos, o ambiente modela o homem? Sim. Olha, vamos voltar um pouquinho para a questão do jardim. Quando as pessoas chegam na igreja, todos nós que chegamos na igreja, nós chegamos para aceitar o Senhor Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós voltamos para Gênesis, da onde tudo se originou. Porque o ser humano precisa conhecer a sua história como humano. E aí nós olhamos para Gênesis e olhamos que nós precisamos aceitar o Senhor Jesus, porque o nosso irmão mais velho, Adão, ele desobedeceu uma ordenança e caiu. Quando a gente olha para a queda, a gente fica até com raiva de Adão, né? A gente fica com raiva dele pelo que ele fez, pelo que ele desobedeceu, mas vejamos a situação. Olha, sempre que uma pessoa entra no caminho para conhecer Deus, ele vai aprender sobre a queda. A queda do homem no jardim. Mas nós precisamos fazer uma pergunta, né? Queda de quê? Queda de onde? Onde que foi essa queda? É que lá Adão comeu fruto e desobedeceu. E depois disso ele passou a odiar, encheu o coração de raiva, de inveja. E mesmo que ele amava o Senhor, aquela contaminação da serpente já estava dentro dele, o orgulho, né? E aí foi que ele foi gerando filhos. E aí a gente viu o resultado, que um deles já saiu com a essência da árvore de Adão, que já tinha sido contaminada, que foi Caim. Mas, queridos, olha, nada no reino, nada vai fazer sentido até que entendamos o propósito pelo qual Deus criou todas as coisas. A tragédia da história humana não é a queda, mas o que nós perdemos por causa dela. O que Adão perdeu ali, queridos? Adão perdeu toda a ciência perfeita. O Senhor tinha feito um homem perfeito, imagem e semelhança do Senhor. Não havia nada ali dentro corrupto, né? E aí o homem perdeu tudo isso, perdeu o equilíbrio, perdeu a noção, perdeu a ciência, perdeu a identidade de Cristo, porque ele foi feito a cópia perfeita de Cristo. Então houve uma mancha, uma contaminação. A maior alegria do reino não é a conversão em si, isso nós precisamos entender. Quando a pessoa chega ali para o Senhor na igreja pela primeira vez, vai ouvir pela primeira vez, a maior alegria dela não teria que ser a conversão em si, mas a redenção do perfeito destino e propósito que Deus criou para a humanidade. Essa é a maior alegria, porque a salvação, queridos, ela foi um selo tão poderoso que ninguém jamais poderia ter feito isso. Foi uma entrega do Cordeiro Santo, puro, imaculado, que jamais ninguém poderia ter feito isso. Era uma oferta inestimável, incalculável. Cristo em nós. Colossenses 1:27. Vamos ver?
Colossenses 1, 27. Colossenses 1. Vamos no 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos, Paulo dizendo, por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a alegria, do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento da palavra de Deus. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, o qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele fez em nossas vidas. Primeiro, o Senhor, Ele criou, o Eterno criou todo o espaço. O Senhor fez um plano perfeito. Esse plano perfeito da redenção, queridos, foi criado ainda lá na eternidade. Antes da terra ser criada, antes do Senhor criar um ambiente para nós, já havia esse plano perfeito de salvação. E o Cordeiro já tinha sido entregue. Olha que maravilhoso. E depois o Senhor, o Eterno, maravilhoso, criou o espaço. Depois ele criou a matéria e o tempo. E depois então ele criou o ambiente perfeito. Um Deus de organização física, emocional e espiritual. Todo o equilíbrio que o ser humano precisa estar nele, na sua palavra perfeita, envolvendo na sua vontade. Deus criou o homem, criou ele como a coroa de toda a criação e soprou-lhe a vida. Ele deu domínio, mas o homem se esquece todos os dias, esquece de chamar o Cordeiro, a essência maravilhosa, para dentro da sua casa. Esse é um momento poderoso. E olha, voltando em Isaías, o Senhor disse aqui, 3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento de mim, o meu povo não me entende. Verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Sodoma e Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto de holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros e nem dos bodes. O que o povo estava fazendo? Chegava no dia dessas solenidades, das festas, das celebrações, eles iam lá e ofertavam. E depois passavam as festas, o que eles faziam? Eles voltavam para suas práticas de iniquidade e imundícies e se abandonavam o Eterno. Então o Senhor falou assim, o que vocês estão fazendo? Para mim, isso daí não é válido. Queridos, que esses 14 dias nós possamos entrar num consenso e fazer a coisa certa, celebrando, vivendo e ativando tudo aquilo que o Eterno quer. A Páscoa, ela é um memorial que arremete a uma libertação, aonde o Senhor Jesus se entregou por todos os nossos pecados e iniquidades, e nós que andávamos desgarrados e desprotegidos, o que aconteceu? Nós ganhamos a vitória. Nós ganhamos
Nós ganhamos a liberdade através desta festa poderosa. Então o Senhor continuou dizendo assim, olha, 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continuais a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e as convocações e as congregações. Não posso suportar iniquidade associado ao ajuntamento solene. Então, esse é um momento tão importante. Depois, o primeiro dia da Páscoa, começa a contagem do Homer. A contagem do Homer, ela remete a 49 dias mais um, são 50 dias, onde nós vamos passar uma revista na nossa alma e tirar toda a fermentação, tudo aquilo que ainda está nos fazendo dúbios. Outrora nós amamos o Senhor, outrora nós vivemos as nossas vidas como se Ele não fosse o cordeiro dentro da nossa casa. Esse cordeiro tem que ser todos os dias, mas esses 14 dias está poderoso porque, na verdade, é os céus e a terra ligado. Então, nós podemos fazer algo diferente nesses 14 dias e repensar naquilo que nós estamos vivendo e fazendo e praticando. 14. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são tão pesadas, estou cansado de sofrer. Nós não levamos em consideração aquilo que nós estamos ferindo o Eterno. Andamos como se não fosse uma verdade real nas nossas vidas. Então o Senhor disse assim, olha, no 18, vinde, pois, e arrazoemos, vamos pensar, vamos raciocinar, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Então, o que o Senhor quer? O Senhor quer que nós buscamos Ele, que nós fazemos a coisa certa, que nós nos arrependemos e olhamos para ver por que andamos em dubiedade. Fazemos as festas, as solenidades, comemoramos, colocamos uma oferta, nos alegramos com o Senhor, mas passou as festas, nós voltamos a andar não de conformidade com aquilo que a palavra diz. Nós precisamos amar o Eterno, Ele é único nas nossas vidas. Né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é único, Ele é o poderoso, Ele é a nossa Páscoa. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nesses momentos está sempre nos alertando e trazendo, Senhor, de volta a essência da Tua palavra. Meu Deus, essa semente já foi plantada em nossas vidas. Nós somos, Senhor, o resultado, Senhor, da Sua palavra. Pai, muito obrigado, porque com a queda nós perdemos o domínio sobre as nossas próprias vidas e esquecemos do nosso Criador. Mas o Senhor, gentilmente, antes de todo, Senhor, esse espaço da matéria, do tempo, do ambiente perfeito, de criar um homem, o Senhor organizou toda a nossa vida física, emocional e espiritual e nos deu a esperança da glória, a maior riqueza de todos, Cristo dentro de nós. Pai, que nós possamos nos atentar, Senhor, porque nada no reino vai fazer sentido até que nós entendamos o propósito pelo qual o Senhor criou todas as coisas. Nós não podemos perder, Senhor, a maior alegria de todas, que é o perfeito destino que o Senhor criou para a humanidade, os escritos pelo qual o Senhor já nos escreveu nos seus rolos, nos seus livros da vida, para que nós continuemos falando do Cordeiro Santo. Cordeiro, entra dentro das nossas casas, Pai. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Pai, todos aqueles que vão ouvir esta palavra, Senhor, sejam, Senhor, em nome de Jesus, ativados. Abre-lhe os olhos.
Pai, desça sobre eles, Senhor, sobre a mente, como o Senhor está falando aqui em Isaías, capítulo 1, né? O óleo, que ele venha descer, Senhor, sobre a mente e o coração, amolecidos no óleo da unção. Pai, em nome de Jesus, que sejam queimados pelo fogo dos 7 Espíritos do Senhor hoje no Shabat, Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo ainda, Senhor, que é contaminação dentro de cada um, em nome de Jesus. E assim seja. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor continue entrando dentro da nossa casa, ó eterno Cordeiro Santo, em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Shalom, shalom.